Mas, enfim, falando um pouco sobre isso, Arthur, a gente já pode entrar nesse assunto porque, depois dessas críticas todas, John Textor aparentemente está correndo atrás aí de um treinador e o nome da vez, a bola da vez, é o Adenor. Se É o o Adenor, né? é o Tite. Será que o Tite será o novo técnico do Botafogo, Arthur? Quero saber um pouco da sua opinião, se isso se concretizar. Daria certo, cara? A torcida do Botafogo, será que quer isso? Já respondendo a sua pergunta, vendo nas redes sociais, a torcida não quer, né? Já tá uma grande tempestade no copo d'água, porque a torcida não quer o Adenor no comando, até porque o trabalho dele no Flamengo foi bem ruim, né? Bem ruim. A gente falou muito sobre isso aqui no último ano no Sports Arena, sobre como o Tite pecou muito em diversos pontos no Flamengo, e eu acho que, assim, claro, futebol não é uma receita de bolo, né? Mas, teoricamente, na minha visão, o que aconteceu com ele no Flamengo pode se repetir no Botafogo, porque eu acho que são elencos e características e um estilo de jogo muito parecido com o que o Flamengo gostava de fazer com os seus jogadores, né? Aquele estilo mais fluido, fugindo um pouco do posicional e etc., que deu certo, por exemplo, com o Jorge Jesus, com o Dorival Júnior e tá dando certo com o Felipe Luiz, e que o Tite vai totalmente ao lado oposto disso, né? Não conseguiu, enfim, extrair as melhores características do elenco do Flamengo, que, por exemplo, o Arthur Jorge conseguiu extrair do Botafogo, com um estilo bem parecido com esses treinadores que eu citei agora. Então eu acho que, apesar de ser um treinador vencedor, experiente, com muita bagagem, muito conhecimento de futebol, eu acho que não casa muito bem com o elenco, com característica, e principalmente com o momento do Tite e do Botafogo, tá? Eu acho que trazer o Tite para o Botafogo agora é colocar mais um pouco de pimenta nessa situação que já está completamente acalorada entre Textor e torcida, que eles querem um treinador e vai trazer um nome que já é questionável desde o começo. Então eu acho que não é o momento de levantar questionamento, velho. É o momento de você ir tomar uma decisão acertada e vambora. E eu acho que o Tite não é esse cara no momento. Pô, antes do Mal falar aqui, ó, comentários da galera aqui, ó. O Resenha, segundo o PVC, o Tite não vai aceitar. Vamos aguardar para ver isso aí. E o Arthur Xavier fala: viu uma análise de torcedores do Botafogo que é interessante. Ano passado o Botafogo demorou, mas já tinha um nome em mente e ficou esperando até o cara vir. Esse ano já estamos quase no limite e não tem nenhum nome definido ainda. O Lohan se opina aqui também, ó. Tite é um excelente técnico. A verdade é que a torcida do Flamengo nunca está satisfeita. Queimam vários jogadores bons e técnicos bons. E o Arthur Xavier, se não tem um nome, não tem contratação para o estilo do jogador. Essa pré-temporada acaba se perdendo. O Resenha fala aqui, ó, Arthur, tu gosta do estilo mais fluido ou mais pegado? Qual é a sua preferência? Sem dúvida, um estilo mais moderno, um estilo mais moderno, mais fluido. Tu não gosta daquele jogo pegado, firme, não? Não gosta? Um jogo mais solto, que a bola corre mais. Aí, Resenha, essa geração. E aí, ó, o Arthur Xavier falou assim, ó, Tite é um encantador de serpente, Lohansen, para defender o trabalho do Tite no Flamengo só sendo cego e surdo porque nem ouviu o rádio e escutou. Que isso? Cara, inegavelmente fez um péssimo trabalho por culpa dele, porque teve tempo. Antes de falar mal, até na rádio. Pode falar. Eu só falo assim, eu concordo com tudo que o Lohansen falou, que o Tite é um bom técnico e tudo mais, mas eu só acho que isso não invalida ele ter feito um trabalho ruim no Flamengo. Acho que são duas coisas diferentes, sabe? E assim, até na rádio, os comentaristas reclamavam muito do futebol do Tite, né? Não. Aí, queria falar sobre o Tite, ou posso ir, ou vai atrás? Pode seguir. Bora. Cara, eu acho também que não é o nome ideal pro Botafogo, tá? E muito pelo que o Tite mostrou no Flamengo. Porque é o último recorte que a gente tem dele. E é muito do que o Arthur falou, assim, o estilo do jogo do Botafogo é parecido com o que o Flamengo gosta de aplicar também. E com o Tite nada deu certo. Quem ia bem começou a jogar mal, sabe? Por mais que o Flamengo fosse mal com outros treinadores, sempre tinha alguma coisa que teve destaque, sabe? E o Tite, ele briga muito, ou aparentemente no tempo de Flamengo, ele estava brigando muito com o campo. Ele mesmo sempre disse, né, que o campo fala. Sim. Ele falava outro idioma.
Porque você viu o Léo Ortiz correndo. Tô falando sério, cara. Gostei, Quando o Léo gostei. Ortiz tinha chance de jogar, cara, fazia a partida absurda. Só que no jogo seguinte, não jogava. Entrava um Fabrício Bruno pra lá de questionado, sabe? Então, tanto que aí quando o Felipe Luiz assume o time, o Léo Ortiz vira titular e é titular até hoje. Quantos Literalmente não saiu do jogos time. assim marcantes você lembra do Tite no Flamengo? Fala assim, caraca, esse é o Flamengo do Tite. Pô, que jogo bom. De cabeça assim, eu consigo lembrar 2 jogos, que foi contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o jogo de ida, e o São Paulo no Brasileirão aqui no Maracanã. Tipo assim, de resto eu não consigo lembrar assim. Mas, Teve o Galo, né, que o Arthur citou aí, lá em Minas no Brasileirão, mas foram poucos, cara, foram pouquíssimos. Não, e outra, qual o jogo marcante do Tite sem o Pedro a gente consegue lembrar? Né? Porque o grande pilar do time era o Pedro, e aí o time jogava bem muito por conta do que o Pedro fazia. Jogava bem, entre aspas, né? Conseguia resultados. E depois que o Pedro se machucou, Tu e a ficou sua mudo, voz morreu também. Arthur ficou mudo, mas enfim. Mas assim, os antes de poderosos passar querem para me trás, e assim, eu acho que esse jogo contra o Palmeiras que você citou, Lev, foi um jogo que o Flamengo sai vitorioso, não é? Sim, 2-0 no Maracanã. Não foi no Allianz, não. Mas Foi enfim, aqui. se eu não me engano, foi um que o Flamengo tomou um amasso no fim do jogo, não é? Não, Tipo, é esse um aí é o jogo da bombardeio do volta. Palmeiras. Esse é o jogo da volta. O jogo da ida, o Flamengo ganhou tranquilamente no Maracanã, por 2-0. Jogo da volta, o Ah, então eu Flamengo tô confundindo. perde. O jogo perde por 1-0. Só que Mas toma se classifica. apavoro, toma um gol ainda, só que foi anulado, mas classificou. Então, mas o problema, o que me pega, eu lembro até da análise que eu fiz desse jogo assim. O time não apresentava nada. E assim, cara, tomou um apavoro absurdo do Palmeiras, sabe? Então, assim, o Tite hoje pra mim é isso. Se você quer um time envolvente, você não contrata o Tite. Por mais que ele tenha um histórico até positivo de seleção, cara, o futebol dele em clube não convence. Antes de passar para a Thay, eu gostaria de puxar esses comentários aqui da galera, para não ficar antigo também, e o papo tá bom aqui nos comentários. O Lohansen falou assim, ó, o Textor meteu uma desculpa esfarrapada ontem, dizendo que o clube só está focado no Brasileiro, Libertadores e Mundial. Então, botafoguenses, esqueçam Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Não sei, vamos aguardar para ver. Cara, E mas é assim, é papo porque perdeu. Se ganha, ia ser diferente. O Textor gosta de puxar para ele, assim, depois desses resultados, ele realmente gosta de mudar o foco e, tipo, é um bom personagem e, tipo assim, ele realmente é a cara ali, se fica exposto pra a porrada não ir no time, né? E aí, ó, o Resenha fala, sinceramente, essa postura do Textor deve estar deixando até um possível treinador na dúvida. Já no Flamengo as coisas estão mais direcionadas, o fogão ainda é uma incógnita. Arthur Xavier, olha a bola que o Léo Ortiz joga. E ele era banco, meu Deus do céu. Tite fez igual o Abel com a Arrascaeta no banco. Só faltou falar. Caraca, tá difícil. Só faltou falar que não pediu pro jogador também, igual o sapo velho. Concordo Abel com o não processa a gente. Também não viria. Analisando o jogo, não desliga o microfone do comentarista Tite. Tá aí. Faltou a vírgula aqui, do comentarista Tite. Textor tá contando que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Mas esse ano não é só Flamengo e Palmeiras. Reforçou. Isso é importante. Botafogo era para ter começado o ano se colocando como protagonista, tá sendo o contrário. Sendo de jogadores e nem técnico tem. E aí, ó, agora eu passo a bola para Thay, que a galera mudou um pouco os seus comentários. Depois a gente lê. Marco Túlio, depois eu vou ler isso aí de NBA. Mas eu queria saber a sua opinião, Thay, sobre esse interesse do Botafogo no Tite, pra gente falar. Queria ouvir de você também um pouco disso. Você concorda com a análise feita pelo Mal e pelo Arthur? Você tem um ponto de vista diferente? O que você tem a dizer? Eu concordo 100% com o Maurício e com o Arthur. Realmente, acho que depois de estar tanto tempo esperando um técnico, a gente está toda a live aqui cobrando que o Botafogo precisa contratar um técnico. O nome a ser ventilado aí, que sai agora do Tite, eu acho que realmente não tem absolutamente nada a ver com o estilo de futebol que o Botafogo apresentou no ano passado e que a torcida gostou, um futebol extremamente vistoso.
Eu acho que o Tite, a forma dele de jogar, a maneira dele de jogar é totalmente diferente disso. Então, não é nenhuma questão de retroceder, né? Mas todo mundo gosta de ver o futebol bem jogado. E realmente o Tite não apresentou isso das últimas vezes, né? Principalmente pelo Flamengo. Na seleção também ele já não estava apresentando esse futebol que a gente queria ver. Então, acho que é uma decisão bastante equivocada do Textor. Se ele tem tanto conhecimento de mercado, se o Botafogo está tanto tempo buscando um treinador, acho que eu pelo menos esperava um nome mais forte e que fizesse mais sentido com o que foi o Botafogo do ano passado, até mesmo para continuar com o trabalho que vinha sendo feito, né? Para que o Botafogo tivesse essa cara mesmo, e não agora mudar tudo de novo e logo com o Tite, que não vem fazendo bons trabalhos. Então, concordo sobre 100% com os meninos e tenho certeza que não vai ser uma boa para o Botafogo. E aquilo, o pessoal até falou que pode ser que ele não venha. Em relação ao Tite, eu também, assim, é até difícil, né, de falar, porque o Botafogo tem um elenco bom, acredito que vão oferecer um salário alto para ele, porque o Textor tem dinheiro na mesa, né, então fica difícil para a questão do treinador, né, tem bons jogadores, vai continuar contratando novos jogadores, mas em relação ao técnico, acho que uma decisão mais em relação a ele mesmo, porque toda vez que ele vai, um clube sonda, ele pede para começar no início da temporada e tudo mais, então ele perderia esse tempo, mas eu acho que pode ser que ele consiga, na visão dele, consiga fazer um bom trabalho. Mas assim, por outro lado, se ele não conseguir, aí ele assina um atestado de fim de carreira 100%, né? Porque você vai pegar um time que foi campeão brasileiro e da Libertadores, não fazer esse time render, depois de ter passado pelo Flamengo e também não ter feito render, aí você assina o seu final de carreira. Então pode ser um tiro no pé. Cara, eu discordo da Thay nesse fim de carreira, mas eu entendo o que ela quis dizer, mas, cara, o Luxemburgo treinou o Corinthians, o quê? 2 anos atrás, ou menos. Por aí. Um papo de o campo aumentou 16 metros. Você sabe que o campo aumentou 16 metros. 16,50. Então, dá pra ter, assim, não é fim de carreira. Não sei se ele tiver a decência de falar, não tá dando mais e tal. Mas eu ia até falar isso, tipo, cara, o Tite não tá indo num caminho muito parecido com o do Luxemburgo. Vocês não acham isso? Porque o Luxemburgo, beleza, foi no Real Madrid. O Luxemburgo, eu acho que teve um auge até maior do que o do Tite. Eu ia falar isso. Mas uma passagem conturbada na seleção, chegou no Real Madrid e tal. Cara, mas é porque também ele teve um auge maior que o do Tite, porque o Tite também ficou 2 ciclos na seleção brasileira, né? Quase 10 anos, pô. Então, mas tipo, não tá num caminho esquisito, sabe? Cara, eu vou te falar, eu acho que ele só pegou o projeto errado. Não, mano. Eu acho que dependendo é mais uma questão de assim. Porque, tipo, qual time agora, assim, que vai querer brigar por alguma coisa se ele falhar, for o caso dele realmente fechar com o Botafogo, e aí não der certo, qual outro time que vai brigar por alguma coisa que vai contratar o Tite? Entendeu? Eu acho que dificultaria a carreira dele. Tudo bem que a gente já tá falando em ele não dar certo no Botafogo, mas, sei lá, eu acho que pode ser um tiro no pé, se não der certo, né? Então, eu acho que era melhor ele não vir. todo mundo quer falar, foi mal. Eu gosto disso. Eu já sei que você ia falar, que ele só pegou o projeto errado. Mas, pô, quando ele chega no Flamengo, todo mundo fala, pô, agora sim, pô, vai dar certo. Então, era isso que eu ia falar. Flamengo. Como que é o projeto errado? Mas eu acho que a galera foi muito mais pela grife do que pelo fit da parada, sabe? Tanto que, se vocês pegarem as nossas lives antigas, cara, o grande tópico da live era a gente falando assim, galera, se o Tite mudar o estilo de jogo, vai dar certo no Flamengo. Se o Tite voltar a ser o Tite do Corinthians, vai dar certo. E aí eu acho que a gente acabou se iludindo, e ele também, e o Flamengo também, que ainda poderia ter algum fit, mas acabou não rolando, porque o Tite foi teimoso pra caramba no Flamengo, ficou com aquelas ideias e ideais dele que ele não mudava por nada, mesmo tudo dando errado, e aí ele morreu abraçado numa ideia que não levou o time a lugar nenhum. Mas, por outro lado, eu também acho que, tipo assim, eu não acho que o Botafogo seja o lugar pra ele, mas eu acredito que se ele for para um time que combine mais com o estilo de jogo dele, que ele consiga trabalhar mais essa ideia de um jogo mais posicional,
talvez sem se expor tanto, etc., eu ainda acho que ele consegue desenrolar. Mas eu concordo com o Maurício, mesmo com esse meu pensamento, eu concordo com o Maurício. Ele saiu da seleção, tipo, ele chegou na seleção muito lá em cima, ele já saiu nem tão lá em cima assim, ele sai do Flamengo muito embaixo, mano. Então a carreira dele só tá declinando, e a gente tem que ver qual vai ser o próximo passo dele. Quer ler uns comentários aí da galera? Que a galera tá doida aqui. Não, assim, deixa eu só... Antes do mal, depois do mal falar, eu leio. Beleza. Assim, eu acho que o Tite daria certo num time que aceita jogar sem bola, sabe? E não faz questão de propor jogo. Não sei se seria o caso, por exemplo, do Vasco. Talvez entenderam, não, vamos jogar de uma forma diferente aqui e tal, focar na defesa. Não sei. Pode ser que seja, se aplique, não sei. Não sei o que a diretoria do Vasco planeja de estilo de futebol pro time. Então, tende a pegar algum time que aceite, fala, não, vamos jogar sem a bola, defensivamente, sem fazer tanta pressão, porque eu acho que é a única chance do Tite dar certo. E é um estilo de jogo que pode funcionar. Tem que ter paciência e tal, mas pode funcionar. E se ele continuar tentando mudar o estilo de jogo dele, não vai continuar dando certo, cara. E assim, sei lá, vai que o Cruzeiro resolve jogar assim, um Inter da vida, sei lá, tem muita opção, mas assim, às vezes também ele precisa dar um passo atrás, né? Fala, não, só quero pegar time top. Não, às vezes, vou dar uma segurada. Às vezes, será que não seria bom para ele também sair um pouco do cenário brasileiro? Tipo, pegar um time talvez árabe, um time no cenário mais alternativo para conseguir trabalhar esse futebol dele mais de boa, não sei. Né? Sei lá. Eu acho que seria uma questão melhor para ele. Mas vou ler os comentários aqui, hein?